Shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco, meu irmão, esteja convosco, minha irmã. Eu te pergunto nesse dia de hoje, tudo vai bem? Tudo vai bem? Eu espero que esteja. Se não está, vai ficar agora, porque eu e você estaremos orando agora. Talvez você nesse dia de hoje esteja angustiado, esteja aflito, esteja passando por uma situação difícil e tenha até dito hoje: está difícil para mim, está impossível, eu não tenho condições, está prostrado, está caído. E Deus nos envia nesse momento como instrumento para poder pegar na tua mão e dizer que é possível, que Deus pode fazer a todos aqueles que creem. Você crê nisso? Então, se você agora estiver crendo igual como eu estou crendo, orar comigo, entrar em oração, entrar nessa comunhão de fé, a gente vai ver as coisas acontecer. Amém? Feche seus olhos, ore agora, interceda a esse Deus, clame a Ele, que Ele pode fazer tudo. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, te entregamos esse dia em tuas mãos. Eu te entrego, Senhor, a vida do meu irmão, da minha irmã, que agora está vivendo uma aflição, uma dificuldade, está agora prostrada, Senhor. Está precisando de um socorro da parte de Ti, achando que é impossível, mas o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é o Deus que pode tudo, o Senhor é o Deus do início, o Senhor é o Deus do fim, o Senhor está no controle de todas as coisas. E nós clamamos a Ti porque o Senhor é o nosso socorro bem presente no tempo de angústia, no tempo de dor, no tempo de aflição, mas também no tempo de alegria. Tu és o nosso socorro, clamamos a Ti. Ó Pai, inclina os Teus ouvidos para nós nesse momento e ouve o nosso clamor, os nossos gemidos, as nossas dores. É a Ti, Senhor, que nós precisamos clamar. E sabemos que o Senhor é o Deus de misericórdia, um Deus de bondade e um Deus de amor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. E nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, sem delongas, tem recado de Deus da parte do Senhor para a minha vida e para a sua vida nesse dia de hoje. E o recado de Deus hoje é habilidade, irmãos. Aí eu cheguei ao entendimento que a habilidade ela é adquirida através de prática. A habilidade é quanto mais nós praticamos, nós adquirimos a habilidade. Mas para isso precisa de esforço, precisa de dedicação, precisa de perseverança. E muitas vezes as pessoas até confundem talento com habilidade. É totalmente diferente, porque talento é algo inato, algo que já vem com cada um, algo que já nasce. A gente já nasce com aquilo, o talento. Mas a habilidade ela é adquirida através das práticas, você entende isso? Mas aí eu entendo também que talento e prática e habilidade, eles andam junto. Andam junto, não tem como você ter um talento e se você não pratica, não se torna hábil, habilidoso naquilo que você faz. Muitas vezes tem pessoas que têm talento, mas ela não faz nada, o talento fica como se estivesse morto. Não usa para nada, não usa para ajudar pessoas, não usa nem para seu próprio benefício. Você entende isso? Então precisa de o talento estar junto com a habilidade. E também entendi que tanto o talento quanto a habilidade provém de Deus, provém do Senhor. E nisso eu vou provar aqui na palavra. Êxodo no capítulo 31, versículo 1 ao 6 vai dizer assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento, em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado. Veja, aqui a gente pode ver que Bezalel tinha talento, mas diz que Deus
o deu a habilidade, conhecimento, para exercer tudo aquilo que tinha ordenado, inclusive as pessoas que iam trabalhar com ele. Você entende que é Deus que nos dá o talento, tanto o talento quanto a habilidade. Quanto mais nós praticarmos, vamos fazer coisas de excelência para o Senhor, naquilo que Ele nos propôs, naquele propósito, naquilo que Ele nos ordena. Você começa a entender que a habilidade é necessária. E aí me chamou a atenção, me lembrei de um testemunho de uma irmã, uma missionária, Ana Rita. E ela conta no testemunho dela que ela tinha por volta de 15 anos e ela levou um choque de 11.000 volts, perdeu as partes dos membros superiores, os braços e uma perna. E pasme que essa missionária, ela começou a evoluir as suas qualidades, a sua habilidade. A habilidade que o Senhor foi colocando cada dia mais, capacitando. Ela chegou a escrever livros. Inclusive no dia que eu tive o prazer de estar ouvindo o testemunho dela, ela se dedicou no livro através com a boca, a habilidade de escrever com a boca. Já vi pessoas também sem os braços, sem os membros superiores, que tocava teclado, tocava piano com os pés. Então você veja que é Deus que capacita, vai nos tornando cada vez mais habilidoso quanto mais a gente pratica. Tem coisas que é por necessidade, mas tem um propósito sempre em algo. Deus que coloca o propósito para nós cumprirmos com tamanha eficaz e nos tornando cada vez mais hábil para a sua obra, para o seu propósito. E é isso que nós vamos ver aqui no livro de Juízes. Tem algo interessante para a gente aprender nesse livro de Juízes, no capítulo 3, do versículo 12 até o 31, fala sobre a história de Eude. Eude foi um juiz canhoto. A Bíblia ela é enfática, ela diz que Eude era um homem canhoto. Veja que talvez nesses dias de hoje você possa até passar assim, canhoto, tá tudo beleza. Mas naquela época, o canhoto não era visto de uma forma muito bem pelas pessoas, né? Para Deus não, porque Deus não faz acepção de pessoas. Pode ser destro, pode ser canhoto. Se Ele quer usar para um propósito, você já está pegando aí. Ele vai colocar a habilidade para poder levantar eu e você, para podermos ser esse libertador de pessoas oprimidas, você entende? Porque muitas vezes as pessoas estão vivendo em um lugar de opressão e precisa de um libertador, de alguém que entre na brecha, como aqui Eude. Eude entrou na brecha e Deus diz: é você que eu vou usar. Tem momentos que Ele vai usar o canhoto, porque o contexto, a geografia, a situação exigia de um canhoto, e Deus usa o canhoto, usa o destro. Ele vai usar. E, irmãos, no dia de hoje eu fui pesquisar e os estudos dizem que só existe no mundo uma média de 10% são canhotos. E os canhotos sofrem até hoje, você sabe disso, com dificuldade, porque se você for olhar, as coisas elas são feitas, a maioria, para as pessoas que são destras. Você vê um mouse, é uma coisa simples, um mouse para as pessoas destras. Aí você vai ver um abridor de garrafa para as pessoas destras. E aí você vai vendo coisas assim que ainda existe, porque é uma minoria, são 10% são canhotos. Mas o canhoto, ele também é necessário. Tanto o canhoto como o destro, na mão do Senhor, ele é potente. É isso que eu quero que você entenda. A habilidade que Deus nos dá, tanto ao canhoto quanto ao destro, é a mesma. É Deus que capacita, que se torna hábil, habilidoso. Então, Juízes, a gente entender esse contexto, vem de lá, quando começa, chega na terra prometida, Josué leva o povo à terra prometida. E ali Josué morre a geração toda de Josué. E agora o povo começa a se distanciar novamente de Deus, o povo começa a se desgarrar, o povo começa a desobedecer, começa a idolatrar outros deuses, começa então se mistura com outros povos. E Deus se ira com aquilo ali.
E aí chega um momento que eles, cansados ali, passaram 8 anos vivendo assim, oprimido. Aí Deus levanta Otiniel, o primeiro juiz é Otiniel. Otiniel vai e livra o povo da opressão. Só que diz que o povo ficou 40 anos em paz. Aí de novo Otiniel morre e o povo se distancia novamente. Se distancia, volta às mesmas práticas, aos mesmos se distanciando de Deus, em desobediência, em idolatria, cultuando outros deuses. E aí Deus coloca de novo ele nas mãos agora do segundo que vai levantar Eude, esse juiz canhoto. Mas Deus coloca eles nas mãos dos moabitas. Os moabitas que era governado por Eglon, o rei era Eglon. E diz que Eglon, a Bíblia é tão maravilhosa e enfática que diz que esse Eglon era gordo, irmãos. Na palavra vai dizer isso aqui. E chama atenção, né? Quando chama atenção em alguma coisa, conta esses detalhes, é porque está querendo nos ensinar alguma coisa, chamar atenção nossa na passagem. Então diz que o povo de Israel os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon, os amalequitas, e foi e feriu Israel, e apoderaram-se da cidade das palmeiras, e os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, por 18 anos. Aí ficaram agora na mão do rei de Moabe. E ali estavam eles. E aí diz que a palavra no versículo 15, que os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou o libertador, Eude, o homem canhoto. Você entende? Veja que aí Deus vai ter um propósito. Se Deus levantou um homem canhoto, porque se você vai ver que o único juiz canhoto foi Eude. O único juiz canhoto foi Eude. E Deus levanta destro, levanta canhoto, conforme o contexto, conforme a situação, conforme a necessidade, conforme o propósito, você entende que ele vai estabelecer, ele levanta, tanto destro como canhoto. Para ele, o importante é as habilidades que vão ser adquiridas para poder desempenhar o propósito. Você está começando a entender isso aí? Então, Eude, vai dizer que Eude era filho de Gera, benjamita. Agora você veja que parece até irônico, não? Porque o benjamita significa aqui filho da mão direita. O significado de benjamita é filho da mão direita. E veja que Eude fazia parte dessa tribo de Benjamim, a benjamita, e era canhoto. E no capítulo 20, versículo 15 ao 16, olha o que vai dizer aqui, diz que é algo extraordinário, irmão, a palavra, viu? Olha o que vai dizer. E acontaram-se naquele dia os filhos de Benjamim, vindos das cidades, eram 26.000 homens, que puxavam da espada afora os moradores de Gibeá, de que contavam 700 homens escolhidos. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com a funda numa pedra, num cabelo e não erravam. Você entende o que é isso? Que habilidade adquirida por esses 700 homens que eles adquiriram. Isso é treinamento, isso é cada vez mais, quanto mais eles praticavam, um fio de cabelo eles não erravam com a pedra, imagine. Aí você vê que Deus usa, e Deus vai usar Eude nesse momento aqui, e precisava de um homem canhoto, você entende? Porque o que acontece? Quem usava espada, o destro, a maioria das pessoas era destro, usava a espada do lado esquerdo. Eude, diz que Eude faz um punhal de 2 gumes, ele não faz uma espada, ele faz um punhal de mais ou menos 40 a 45 centímetros, menor do que a espada. A espada tinha na média de 90 a 1 metro, 90 centímetros a 1 metro. Então ele faz um punhal de 2 gumes e coloca abaixo da roupa, na perna, na coxa direita. Entenda que quando ali já é uma maneira de
de confundir os guardas, porque quando ele chegar lá, que ele vai levar o tributo, a palavra diz que ele vai levar tributo, aqui ó, filho de Gera, Israel, enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, do comprimento de um côvado, e cingiu-se debaixo das suas vestes do lado direito. Veja aí. Então levou a tribo de Eglon, rei dos Moabitas. Era Eglon homem gordo. Você está vendo aí? A Bíblia diz que era Eglon homem gordo. Tendo entregado o tributo, despediu-se a gente que o trouxera e saiu com ela. Porém voltou do ponto em que estavam as imagens das esculturas ao pé de Gilgal, e disse ao rei: tenho uma palavra secreta a dizer-te, ó rei, e irei. Aí você vê que ele já estava indo embora, mas quando chegou nas estátuas, é uma estratégia, né? Deus coloca sabedoria, Deus coloca, Ele torna cada vez mais as pessoas hábeis para cumprir o seu propósito. Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá estratégia, Ele nos dá coragem para vencer o medo, você entende? Ele nos dá livramento e Ele nos dá vitória e paz, você entende? Quanto nós nos dispomos para podermos se levantar como esse libertador, porque tem situações, irmãos, que às vezes nós precisamos ser levantados em alguns lugares como esse libertador, para poder trazer a libertação para os oprimidos. Mas você pensa que o inimigo, ele continua usando as mesmas estratégias. Ele não vai chegar dizendo que ele é Satanás, que ele é o diabo, batendo na porta, quebrando tudo, não. Ele vai chegar e usar muitas vezes pessoas que estão próximas de nós, instrumento que ele usa para poder oprimir pessoas. E muitas vezes nós estamos inseridos em algum lugar de opressor, às vezes no casamento, às vezes na escola, às vezes em um relacionamento, às vezes na própria igreja, às vezes em vários lugares, na faculdade, né? Em vários lugares, e ali há pessoas que estão sendo oprimidas, e Deus levanta eu e você. Ele quer nos capacitar e chamar para um propósito, para dizer assim: você pode ser esse libertador. Eu gosto de usar pessoas improváveis. Eu gosto de usar pessoas que é aquele que confunde. A Bíblia vai dizer que, em 1 Coríntios, que Deus, eles escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. E Deus escolhe as coisas fracas no mundo para confundir as fortes. Muitas vezes Deus traz isso, e aqui Deus levanta Eude, um homem canhoto, você entende isso? Para confundir aquele povo. E confundiu. Porque tanto quando ele diz assim, ele volta e diz assim: eu tenho uma palavra secreta, algo da parte de Deus para falar para ti, ó rei, Eglon. E Eglon aí diz que aí a guarda não viu espada nenhuma na coxa esquerda, espada nenhuma na mão de Eude. E aí deixa Eude entrar, e aí o rei de Eglon diz que leva ele para o espaço de verão. Você entende isso? E aí diz que a palavra vai dizer assim, que Eude entrou numa sala de verão, que o rei tinha só para si, onde estava sentado, e disse: tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eude, estendendo a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e lhe cravou no ventre, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina. E porque não o retirou do ventre, a gordura se fechou sobre ele. E Eude, saindo por um pórtico, passou para o vestíbulo, e depois de cerrar sobre ele as portas, trancando-as, tendo saído, vieram os servos ao rei e viram, e eis que as portas da sala de verão estavam trancadas. E disseram: sem dúvida está eles aliviando o ventre na privada da sala de verão. Provavelmente estava saindo algum mau cheiro, né? Alguma coisa estava ali. Para poder os servos. E aí não deixaram por um tempo lá. E nesse tempo, Eude partiu. Aborreceram-se de esperar, e como não abria a porta da sala, tomaram da chave e abriram. E eis que o seu senhor estendido morto em terra.
Eude escapou enquanto eles se demoravam e, tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Tendo ele chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente. E ele lhe disse: segue-me, porque o Senhor entregou nas vossas mãos os vossos inimigos, os moabitas. E desceram após ele, tomaram os vales de Jordão contra os moabitas, e nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos robustos e valentes, e não escapou nem sequer um. Assim foi Moabe subjugado naquele dia sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz por 80 anos. Você entende isso? Que Deus, muitas vezes, ele vai levantar o improvável, vai condicionar, vai dar habilidade ao improvável para se tornar provável em algo, em um propósito para libertar um povo, para libertar o oprimido. Você entende isso? Eu estou falando de algo espiritual, irmão. Não estou falando aqui foi algo físico que nos transmite algo espiritual. Você entende que Deus, ele opera na vida de cada um com um propósito, ele dá habilidade para nós vencermos. Paulo vai dizer lá no livro de Efésios que a palavra ela é a espada, é o Espírito de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. E quando Eude diz ao rei que tem algo da parte de Deus, a palavra de Deus para falar a ele, ele diz assim: eu quero ouvir essa palavra. Só que ele vai receber a espada. Você entende isso? Então a gente entende que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra as potestades. E nós precisamos usar as armaduras celestiais, desembanhar a espada do Espírito para poder lutar o bom combate e ferir e botar para afugentar o inimigo. Você entende isso? Ele tem que cair por terra. É eu e você que Deus quer fazer para manusear essa espada do Espírito. Você entende? Ela é mais eficaz do que uma espada de 2 gumes. Você entende? Como vai dizer lá no livro de Hebreus.